Muito boa noite, graças e paz a todos os irmãos e irmãs que têm nos acompanhado, nos vídeos, nas lives, nos pequenos vídeos que nós temos gravado durante o dia. Muito obrigado pela presença de vocês. Nós estamos dando início agora a mais este momento que nós temos feito de uma forma semanal, de uma forma que nós buscamos tirar um momento para nós falarmos com Deus, um momento de termos comunhão, uma comunhão maior com Deus. E como é costume, nós fazemos uma pequena leitura da palavra, nós fazemos uma rápida exposição dela, nós procuramos usufruir, aproveitar ao máximo daquilo que a palavra do Senhor tem para nos dizer, e logo em seguida nós fazemos uma oração, nós buscamos a presença de Deus, nós derramamos o nosso coração diante do Senhor, e desde já peço que você possa estar compartilhando esse vídeo, que você possa estar curtindo, que você possa estar se inscrevendo na nossa página no Facebook Ministério Peregrinos de Deus, e que você também possa estar se inscrevendo na nossa página no Facebook Ministério Peregrinos de Deus, para que você possa ajudar este ministério a crescer, este ministério a propagar a palavra do Senhor. Sempre lembrando, nós não estamos fundando a igreja, mas nós criamos esse ministério com a intenção de ajudar os irmãos, ajudar todos aqueles que querem participar, que se veem como igreja, que não se prendem a denominações, que se prendem a quatro paredes, mas que querem cumprir o ídolo do Senhor, que querem expandir a obra do reino para todos os lugares da face da terra. E o texto de hoje está baseado em 1 Samuel no capítulo 1, é uma história muito conhecida, é uma história que é muito pregada geralmente em encontros de mulheres, em campanhas de mulheres, em cultos específicos para as mulheres, mas lembrando que a gente não pode separar a palavra de Deus em palavras para homens e palavras para mulheres. Toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para nos ensinar e para nos repreender a todos nós, homens, mulheres. Alguns pontos podem ser puxados e especificados para homens ou mulheres, mas no geral ela vale para todos. O princípio vale para todos. E nós vamos aprender um pouco sobre a vida de Ana, especificamente sobre uma oração que ela fez e como nós podemos estar extraindo princípios para nós aplicarmos nas nossas próprias vidas. 1 Samuel no capítulo 1, eu não vou ler o texto todo, eu vou fazer apenas um rápido resumo introdutório e depois eu vou estar lendo os versículos do versículo 9 até o versículo 18, que é onde nós vamos estar frisando bem. Como todos conhecem, eu creio que a maioria dos irmãos conhece a história de Ana, ela era casada com Elcana, numa época em que Israel ainda não tinha um templo, em que o povo adorava numa região chamada Siló, no monte chamado Siló, onde se encontrava a Arca da Aliança. A época do juiz, a época que ainda havia um rei em Israel. E naquela região, naquele momento, havia um homem chamado Elcana, que tinha duas mulheres, Ana e Penina, sendo que Ana era a primeira esposa, era a esposa que ele amava, era a esposa do seu coração, só que ela não tinha filhos. Então, de acordo com a lei de Moisés, quando havia esse caso de a mulher não poder ter filhos, o homem poderia contrair núpcias com uma outra pessoa, uma outra mulher, para que aquela pudesse sim lhe dar herdeiros. Então, Ana não tinha como ter filhos, então Eucana arrumou Penina, acabou se casando com Penina também, para que ela pudesse dar filhos, e ela realmente deu filhos para Eucana. E todo ano eles tinham o costume de subir a Siló para poder adorar o Senhor. Mas acontecia algo muito triste, porque já é difícil você ter uma convivência familiar apenas com uma pessoa, entre marido e mulher. Agora com duas já seria mais complicado. E havia uma rixa entre as duas, mais especificamente entre Penina. Ao contrário do que deveria acontecer, porque por Ana não poder dar filhos, ela que deveria ser amargurada, ela que deveria ser entristecida, talvez ela que deveria perseguir Penina, porque Penina que estava dando os filhos para seu esposo Eucana, mas ela não fazia isso, muito pelo contrário, quem perseguia a Ana era Penina, que era contra ela, e talvez fosse por realmente ciúmes, porque Eucana, por ver a situação de Ana, por não dar filhos, ela de repente ser uma pessoa deprimida, uma pessoa triste por não poder fazer isso, sempre quando havia as ofertas, os sacrifícios, ela sempre oferecia uma porção dobrada para Ana. Para Penina e seus outros filhos, ele oferecia a porção normal, mas ele fazia questão de agradar a Ana, de demonstrar realmente que ela era a mulher do coração dele, e que o que ele podia fazer para poder aliviar um pouco esse fardo que ela tinha, ele fazia. Então talvez Penina por ciúme, talvez por inveja desse amor, não se sabe, o texto não é específico, mas ela perseguia, e o próprio texto nos fala que ele irritava constantemente a Ana. Só que ao contrário do que talvez muitas pessoas, muitos de nós fariam, de querer revidar, de querer bater boca, de querer falar, não, eu sou a principal, eu cheguei primeiro, não sei o que, ela baixava a cabeça, se entristecia e não revidava. Interessante isso.
ela chorava, ela não comia, mas ela jamais revidava. Talvez ela não quisesse destruir a harmonia familiar, talvez ela não quisesse deixar seu esposo preocupado, simplesmente ela seguia aquele princípio cristão de não se vingar, deixar que toda vingança fique nas mãos do Senhor, porque o Senhor é o verdadeiro juiz e Ele sabe realmente como dar a cada um aquilo que cada um merece dentro das suas obras. Então ela confiava essa questão ao Senhor, mas ela ficava muito triste. Então, numa dessas subidas que eles foram para Siló para poder adorar o Senhor, ela separou um local específico para orar. Ela achou um cantinho para poder orar. E nisso eu queria ler com os irmãos agora o texto, para depois a gente poder estar falando um pouco sobre ele, expondo melhor. 1 Samuel, capítulo 9, capítulo 1, dos versículos 9 ao 18, diz o seguinte: Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana, e com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Interessante aqui que Ana foi na pessoa certa. Geralmente, quando nós estamos amargurados, quando nós estamos irritados, chateados, nós logo queremos falar com uma pessoa ou outra, ou guardamos para nós mesmos o sentimento de esse fardo pesado, o sentimento de amargura, de tristeza, de ódio, de raiva, enfim. Aquilo que nós estamos sentindo, ou falamos com pessoas erradas, que depois vão querer fofocar, vão querer criar intriga, enfim, ou simplesmente guardamos para nós. Ana não ficou murmurando, Ana não ficou reclamando com seu marido, Ana não ficou perseguindo Penina, ela foi na pessoa certa, ela foi orar a Deus, ela foi conversar com Deus e foi se abrir com Deus para falar o que ela estava sentindo, o que ela precisava. E eu e você, nós temos esse hábito, nós fazemos isso quando nós estamos atribulados, nós estamos com problemas. Será que nós nos fechamos ou deixamos de procurar o conselho de uma pessoa amiga, de uma pessoa que nós confiamos realmente e vamos buscar a presença do Senhor? Será que a gente prefere deixar o Senhor como último recurso ou nós vamos buscá-lo em primeiro lugar? Ana fez isso, ela não se queixou, ela não murmurou da sua situação, mas ela foi atrás daquele que podia resolver o seu problema, resolver a situação. E o texto prossegue falando: E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ela fez uma oração, ela sabia exatamente o que queria. Muitos de nós não recebemos exatamente aquilo que nós queremos, simplesmente porque a gente não sabe pedir e porque nós não sabemos exatamente aquilo que pedimos. Eu quero me casar. Vai me casar com quem? Me casar com que tipo de pessoa? É cristão, não é cristão? Não é que Deus não saiba disso, mas simplesmente Deus quer que você demonstre a certeza que você tem no seu coração. Se você não sabe expressar o que você quer, porque você realmente não sabe o que você quer. Você não entende, você ainda não tem, de repente, um conhecimento profundo de si mesmo para poder saber pedir algo. Eu quero um carro, mas que tipo de carro? É um Chevrolet, é um Fusquinha, é um carro azul, é um carro verde? Eu quero uma casa, mas uma casa onde? Uma casa de que tamanho? Uma casa com quantos quartos? Para quantas pessoas? Não é que Deus não entenda, não sabe as nossas necessidades, mas a gente tem que saber o que a gente quer. Eu quero um emprego, mas que tipo de emprego? Eu quero ganhar quanto? Eu quero trabalhar com o quê? Eu gosto de fazer o quê? E Ana sabia o que ela queria. Ela chorava, ela sofria porque ela não estava preocupada com as irritações de Penina, com as perseguições de Penina, em agradar o seu marido. Ela queria um filho. Ela queria simplesmente um filho. Ela queria ser mãe. Então ela foi ao Senhor pedir e clamar para que Deus pudesse fazer isso. E ela ainda fez algo extraordinário. Ela pediu algo do Senhor, mas se comprometeu a devolver aquilo que o Senhor lhe deu. Ela pediu um filho, mas se comprometeu que quando o filho atingisse certa idade, ela o devolveria a ele, no sentido de que o levaria para servir no tabernáculo, para servir ao Senhor juntamente com os sacerdotes. E isso é algo interessante, porque isso demonstra que Ana sabia a fonte das suas bênçãos, ela sabia a origem e quem era o dono das bênçãos. Então, tudo aquilo que você recebe de Deus, as bênçãos que você recebe do Senhor, tudo é dele, nada pertence a nós. Ele apenas nos empresta, nos cede por um tempo. Então, a gente tem que reconhecer isso. Tudo que você tem, tudo que você recebeu até hoje, sua casa, sua família, seus filhos, seus bens materiais, a roupa que você veste, o trabalho que você tem, a sua própria vida não pertence a você, pertence a Deus. E isso faz toda a diferença quando você ora e quando você se relaciona com Deus. E o texto prossegue dizendo: Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porque Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada.
é interessante que as pessoas muitas vezes vão julgar a sua atitude de oração. Nós não podemos aqui querer estabelecer uma regra como se deve orar, porque a própria Bíblia não faz isso. Mas talvez você pense que você tem que gritar, que talvez você tenha que pular, talvez você tenha que sapatear para você ser ouvido por Deus, para que Deus responda a sua oração. Talvez você ache que você tem que ir para os lugares mais distantes para que Deus ouça a sua oração. Quando na verdade Deus escuta o quê? O coração. O texto aqui é muito claro quando fala que Ana estava falando com o coração para Deus. Ele estava orando de toda a sua profundeza, de toda a sua alma, e que apenas sua boca abria e fechava. Talvez ela estivesse simplesmente balbuciando palavras sem sentido. Talvez o Espírito Santo estivesse falando por ela ali. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, quem sabe? E ela estava ali abrindo a boca, fechando a boca naquela oração. Passou o sacerdote, que talvez deveria ser a pessoa mais espiritual, que deveria entender o que ela estava passando, e achou que ela estava bêbada. Vai ter pessoas que não vão entender a sua busca. Vai ter pessoas que não vão entender que muitas vezes você precisa se isolar num canto durante um tempo para poder buscar mais ao Senhor. E vão te acusar de uma série de coisas, e vão falar mal de você, e vão inventar uma série de boatos, enfim. Mas isso muitas vezes vai vir de dentro de casa, da nossa própria redondeza, dos nossos próprios conhecidos. Isso acontece, infelizmente, desde que o mundo é mundo, não vai deixar de acontecer. Temos que estar preparados para isso. O texto fala que Ana ela se defende. Não, Senhor, não estou bêbada, só estou atribulada. Mas eu estava aqui derramando a minha alma perante o Senhor, que é o que ela diz no versículo 15. Que ela derramava a sua alma. Quando você ora, você realmente se derrama? Você realmente se abre a Deus? Você realmente se expõe? Nós percebemos que tem pessoas que quando vão orar, oram com certas reservas, querem ter uma atitude de superioridade, uma atitude de nada me atinge, de que eu sou superior, de que eu sou espiritual. E Ana sabia que ela era frágil, sabia que ela precisava de ajuda, que somente Deus podia ajudá-la. Quando nós vamos orar a Deus, nós temos também que chegar com esse mesmo espírito de humildade e submissão, reconhecendo que nós não somos nada, que nós somos carentes da presença de Deus, carentes da graça de Deus e que nós precisamos dele para todas as coisas da nossa vida. E Ana tinha ciência disso. E é por isso que ela teve a resposta da sua oração. O texto prossegue dizendo o seguinte: não tenhas, pois, no versículo 16, não tenhas, pois, a tua serva por filho de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi pelo seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Ela deve ter sentido que a sua oração foi respondida naquele momento, porque ela voltou a ficar alegre, ela voltou a comer. Aquilo significa que a tristeza que ela estava sentindo, aquela depressão que ela estava sentindo, havia passado e que ela voltou a mudar o seu sorriso. De repente um sorriso voltou para o seu rosto. Isso nos mostra o quê? A certeza que ela tinha de que Deus havia escutado a oração e que ele responderia no tempo oportuno. Ela saiu dali com a vitória dela. Ela não tinha visto nada físico, não viu o céu se abrindo, não viu raios caindo, não veio um profeta de longe falar assim, diz o Senhor, você está grávida a partir desse momento, nada disso. Mas ela apenas entendeu pela fé que Deus havia escutado a sua oração e que ela seria respondida. E quando você ora a Deus, quando você busca a Deus, quando nós fazemos essas orações aqui, nós oramos a Deus pedindo por várias coisas, você recebe pela fé de que aquilo que você pediu vai se cumprir. E mais importante ainda, você crê pela fé que talvez você não receba do jeito que você quer e nem no tempo que você quer, porque Deus sabe o que é melhor para você. Ana sabia. E é por isso que o Espírito Santo a confortou naquele momento. E ela teve uma resposta dessa oração. Qual foi a resposta? Versículo 20 nos responde: ela concebeu e, passado devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Ela recebeu aquilo que ela pediu, ela teve fé, ela creu naquela oração que ela fez, que Deus escutou. Ela estava aflita sim, ela derramou seu coração diante de Deus e Deus respondeu. Deus se compadeceu dela, abriu a sua amada e ela engravidou. E quantos de nós desistimos na primeira oração, quantos de nós desistimos no primeiro problema, desistimos de orar porque a resposta não vem. Mas ela não teve a resposta naquele momento, ela não viu o céu se abrir, ninguém chegou para ela falando que ela estava grávida, mas ela teve fé. Quando nós oramos e terminamos a nossa oração, a gente tem que ter fé de que Deus ouviu. Ele ouviu a tua oração.
e Ele, como soberano e como Senhor da nossa vida, vai responder com sim, com não ou com espere. E aquele que é cristão, aquele que é habitado pelo Espírito Santo, vai saber discernir a resposta do Senhor. E o Senhor vai ter várias formas de responder, que eu não vou aqui falar, porque pode ser pela palavra, pode ser por um profeta, pode ser por um pastor, pode ser simplesmente o falar do Espírito no seu coração. Enfim, Deus pode falar de muitas formas. Mas é importante que você tenha fé. E ela não ficou parada somente em Samuel. No capítulo 2 nós vamos ver que assim que ela leva Samuel, quando ele já tinha por volta de seus 5, 6 anos para servir ao Senhor, o próprio sacerdote ele fala, transmite uma bênção para ela e para Elcana, dizendo que ela venha ter mais filhos, porque ela como que abriu mão de continuar criando aquele filho pelo resto da vida, porque ela dedicou ele durante toda a vida dele ao Senhor. E ela teve mais 5 filhos, 2 meninas e 3 meninos, ou seja, um total de 6 filhos. Ou seja, Deus abençoou ela grandemente, porque ela também soube cumprir com aquilo que ela tinha prometido ao Senhor. Então que você possa cumprir com os votos que você faz a Deus. E quando a gente está falando de voto aqui, está falando das promessas que você faz, das orações que você diz a Deus, que você confia, que você crê que Ele vai responder, porque isso é importante, porque Deus vai responder, Deus vai te abençoar e Deus vai te conceder a vitória que você tanto busca. Mesmo que você chore, mesmo que você passe por tribulação, mesmo que você esteja sofrendo perseguição, independentemente se você é homem, se é mulher, se você está buscando um filho, se você está buscando um trabalho, se você está buscando um chamado ministerial melhor, se você está buscando uma vida melhor, independentemente disso, o importante é que você tenha fé em Deus, porque Ele vai responder no tempo devido, assim como respondeu para esta mulher que era tão espiritual. Ela não era profetisa, ela não era missionária, ela não era pastora, ela não era apóstola, ela era simplesmente uma simples mulher que tinha fé em Deus. Uma fé grandiosa, uma fé muito maior do que talvez a minha e a sua, a de muitos líderes, a de muitos pregadores, porque ela teve fé suficiente para receber aquilo que ela pediu. Que a vida dela seja de exemplo para nós, para nossas vidas, não apenas no nosso ato de orar, mas na nossa caminhada como peregrinos, porque nós caminhamos tendo fé de que nós estamos caminhando um caminho estreito e que nós vamos chegar no final desse caminho à nossa morada celeste, junto ao nosso Pai Celestial. Bom, vamos passar agora para a oração. Eu queria pedir que você, aonde você estiver, que você feche seus olhos e nós vamos orar. E talvez os irmãos percebam, as irmãs percebam, eu não costumo orar, também não vou dizer que seja errado, mas pulando, gritando, exaltando, porque eu creio que Deus escuta aquilo que tem no nosso coração. O que sai da nossa boca não necessariamente pode expressar de uma forma correta aquilo que tem no nosso coração, que o nosso coração anseia. Nós vamos falar sim, nós vamos conversar com Deus, vamos expressar o nosso melhor. E que você, quando for orar também, aonde você estiver, não tenha vergonha. Ore da forma que você sabe orar, mas que seja algo sincero, que seja algo voltado para Deus. O que você precisa? Qual é a sua necessidade? Quais são os seus problemas que você vê que você não consegue mais resolver, que você já tentou tudo que era humanamente possível, você esgotou todos os recursos naturais e somente Deus, somente o Criador pode resolver. Mas também não se prenda somente à questão de Deus poder resolver os seus problemas. Deus não é um gênio da lâmpada que você esfrega e responde todos os seus pedidos. Mas que você aproveite essa ocasião de você orar para você ter mais intimidade com Deus, de você ter mais aproximação com Deus. O objetivo da oração é essa, é você orar e ter esse canal de comunicação com o Senhor. Oração não é somente para pedir, engloba o pedir, engloba sim solicitar as nossas necessidades. Mas a oração tem a função primordial de nos aproximar mais de Deus. Então, quando nós estivermos orando aqui, você vai orar e vai se aproximar de Deus, vai chamar Ele de Pai, porque Ele é seu Pai Celestial, vai reconhecer que Ele é seu Criador, que Ele te salvou. Se você ainda não foi salvo, é o momento agora de você poder pegar e entregar o seu coração ao Senhor, derramar o seu coração diante de Deus, pedir a salvação, ser salvo em Cristo. Você não precisa estar numa igreja para isso acontecer, basta que você ore a Deus e peça ajuda, mas também que logo em seguida você procure uma igreja, porque você vai precisar crescer espiritualmente, se alimentar espiritualmente da palavra. Esses vídeos são bons, ajudam, mas não é o essencial, não é o primordial. Você também precisa ter contato com irmãos e irmãs que te ajudem na caminhada. Então faça isso. Se você não conhece a Deus ainda, se você não está convertido ao Senhor, aproveite essa ocasião, se converta, mude seus caminhos, se arrependa dos seus pecados e volte ao Senhor. E você que está afastado, que você reveja o seu proceder,
que o caminho que você está seguindo não é um caminho de salvação, não é um caminho que vai te levar para perto do Senhor, só está te levando para longe. E Deus está te chamando neste momento para você se voltar a Ele, para você voltar para o seu chamado, para você pegar novamente no arado e trabalhar na obra do Senhor. E para você que continua firme, para você permanecer firme, para você não desistir. A oração vai te dar força para você suportar as dificuldades da vida. Essa semana eu tive uma experiência muito boa com oração, em que eu fui no monte aqui perto do meu bairro e eu não creio que o monte seja um lugar sobrenatural, eu não creio que o monte seja um lugar mais espiritual do que de repente o meu quarto, do que de repente uma igreja, mas é um local onde eu busco silêncio, é um local onde eu consigo perceber a natureza, a criação de Deus, um lugar onde realmente eu consigo me concentrar bem. É por isso que eu gosto de orar no monte. Mas se você orar no seu quarto, se você orar no seu trabalho, vai ter o mesmo efeito que Deus vai te ouvir. E lá orando, Deus falou comigo de uma forma tão poderosa na palavra, Ele respondeu uma oração, algumas coisas que eu havia perguntado, questionado pela oração, e ao ler as escrituras, faz o devocional do momento, Ele respondeu de uma forma tão direta que parecia que aquilo tinha sido realmente escrito para mim diretamente naquela ocasião. Então, Deus responde. Deus ele escuta o que você está orando. Basta que você tenha fé e creia que Ele responde. Então, vamos orar, exerça a fé nesse momento, feche os olhos, curva a sua cabeça. Se você puder, dobre o seu joelho. Se você não puder, se você está deitado, se você está acamado, permaneça na posição que você está, mas que você feche seus olhos e tenha esse momento de aproximação com o Senhor. Vamos orar. Soberano e eterno Deus, nosso querido Pai Celestial, nós somos graças, Senhor, meu Deus, porque o Senhor tem proporcionado aos teus filhos várias oportunidades, meu Senhor, para que todos possamos ter comunhão contigo. O Senhor tem oferecido oportunidades em várias igrejas, o Senhor tem oferecido oportunidades, Senhor, por lives pela internet, não feito somente por mim, meu Senhor, mas por outros irmãos e irmãs que têm tirado do seu tempo para poder ajudar a igreja a crescer, meu Senhor, ajudar a igreja a prosperar espiritualmente. Eu sou grato por isso, Senhor, porque o Senhor tem me usado, tem usado a minha vida, tem usado a vida de outros, para poder assim estar abençoando a vida dos meus irmãos e irmãs que estão espalhados por aí. Meu Pai, eu peço ao Senhor nessa noite, encarecidamente, Senhor, com toda a fé que eu tenho, Senhor, com toda a humildade que eu consigo ter, Jesus, que o Senhor primeiramente venha abençoar a todos aqueles que estão participando desta live, meu Jesus. Eu os entrego nas suas mãos, as suas famílias, Senhor, que o Senhor neste momento possa escutar as suas orações, que o Senhor possa estar os auxiliando nas suas dificuldades, nas suas lutas, nas suas pelejas, que o Senhor possa estar, Jesus, trazendo a paz que excede todo entendimento, que somente pode ser dada através do Espírito Santo. Eu peço, Jesus, que o Senhor possa estar restaurando vidas, meu Pai, que aqueles que estão afastados da Tua presença, que possam retornar, aqueles que se encontram, que nunca conheceram o Senhor ainda, Senhor, que não se entregaram, que não se voltaram para o Senhor, que venham a se entregar através dessa oração, que venham a se entregar, que venham a ser tocados por esta palavra e venham a se voltar ao Senhor, meu Pai, aonde eles estiverem. E que o Senhor possa encaminhá-los, meu Senhor, que o Senhor possa enviar teus filhos para essas pessoas, para que eles venham a crescer na fé, para que eles venham a prosperar espiritualmente, para que eles possam te servir por toda a eternidade. Senhor Deus, eu peço ao Senhor, meu Pai, que o Senhor não me perdoe pelos meus pecados, pelas minhas falhas, que o Senhor venha perdoar aqueles que têm se arrependido, que o Senhor nos lave, que o Senhor nos purifique com o sangue do Cordeiro, limpa as nossas vestes espirituais, Senhor, para que nós possamos assim estar agradando ao Teu coração. Senhor Jesus, nós queremos, Senhor, ser eternamente gratos, nós somos eternamente gratos, porque o Senhor tem abençoado a Tua igreja nesses últimos dias. O mundo tem ido de mal a pior, meu Senhor, mas o Teu remanescente fiel tem continuado a buscar a Tua presença em todos os momentos, em todas as ocasiões, meu Senhor. Que o Senhor continue a nos levantar, meu Pai, que o Senhor continue a nos abençoar, que o Senhor possa tratar o coração daquele que está aflito, daquele que está depressivo, daquele que está entristecido, dá força, dá coragem, Senhor, para que ele possa passar por esse mar revolto. Que o Senhor traga a paz para estas vidas, que o Senhor possa trazer a cura para aquele que está enfermo, que tem orado por uma cura, Jesus. Que ele venha ser curado, meu Senhor, não importa de qual enfermidade, dentro da Tua santa vontade. Que o Senhor possa dar condição para aquele que não está tendo condição de alimentar a sua casa, alimentar a sua família, comprar uma veste. Que o Senhor, meu Pai, entre com a provisão, seja abrindo uma porta de emprego, meu Pai, ou seja, concedendo o alimento, a vestimenta e o local de abrigação, meu Senhor, para esta família que está passando necessidade. Meu Senhor e meu Rei, nós pedimos ao Senhor que o Senhor cresça o ministério, meu Pai,
daqueles que têm trabalhado na tua obra, daqueles que têm procurado fazer a tua vontade, daqueles que têm se afadigado a trabalhar, meu Senhor, pelo teu reino. Que o Senhor possa fazê-los prosperar e crescer e ter a unção necessária para fazer a tua obra nesta terra. Eu também peço, meu Senhor, pela minha vida, pela vida, Senhor, do irmão Leandro Rocha, que tem nos ajudado, meu Jesus, a levar este ministério avante, preparando, Senhor, também estudos, também fazendo com que palestras sejam preparadas, meu Senhor, enviando os vídeos, enfim, todo esse trabalho, meu Senhor, que está por trás das câmeras, que o Senhor tenha abençoado com a sabedoria, Senhor, a este filho, que o Senhor possa abençoá-lo, a ele e a sua família, a sua esposa, meu Pai, e a toda a tua casa. Que o teu servo possa crescer e prosperar materialmente e espiritualmente. Cuida da minha casa, cuida da minha família, Senhor, e que o Senhor também possa abençoar a vida de cada um que está assistindo e que ainda assistirá, meu Senhor, esta live, este vídeo, que eles também possam ser ricamente abençoados, que eles venham a crescer na graça e no teu amor, Jesus. Meu Pai, muito obrigado por tudo. Eu quero entregar as nossas vidas nas tuas santas mãos, que o Senhor possa ouvir e responder de acordo com a tua vontade, no teu tempo, Senhor, a todas as orações que estão sendo feitas neste momento por aqueles que estão assistindo a este vídeo. Abençoa, meu Senhor, aos mais de 200 inscritos que têm feito parte desse ministério na página do Face e aqueles que estão se inscrevendo pelo YouTube. Meu Jesus, muito obrigado por tudo. E eu peço a tua bênção e agradeço por todas as coisas, em nome de teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor possa estar abençoando a sua vida, que o Senhor possa estar te fortalecendo, te edificando, que você possa aprender com Ana, que mesmo que você sofra perseguição, que mesmo que você passe por dificuldades, que você derrame seu coração diante do Senhor e creia que Ele escuta e que Ele responde, que você não está falando sozinho, que toda vez que você abre a boca e invoca o nome do Senhor, é Ele quem está escutando, é Ele que vai entrar com providência e é Ele quem vai te abençoar ricamente. Mas seja obediente à palavra dEle, busque Ele verdadeiramente, para que Ele possa assim estar tendo a possibilidade de se aproximar mais de você e te abençoar. Muito obrigado por tudo, agradeço a todos pela audiência, pela presença, compartilhe esse vídeo, dá like aí, espalhe a mensagem da cruz, para que nós possamos assim estar divulgando o nome de Jesus por todo o nosso mundo, por todo este planeta e por toda a eternidade. Muito obrigado, fique com Deus, Shalom.